uma vez estamos aqui para a nossa revisão de ciências e dessa vez é uma revisão para o primeiro bimestre. A revisão de agora é para o 6º ano do ensino fundamental. Então, para aqueles que são meus alunos e para aqueles que não são, sejam bem-vindos a essa revisão e eu espero que possa ajudar vocês em alguma coisa. Bem, o tema que nós estamos tratando neste bimestre é água. Mas como a gente foi estudar as propriedades da água, a gente estudou as propriedades da matéria. Porque a água também é um tipo de matéria. A água tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a primeira definição é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A água é um exemplo de matéria. Como as demais matérias, dependendo da temperatura e pressão, a água e os demais tipos de matéria podem se apresentar em 3 estados físicos. Sólido, que é essa letra Szinha aqui, né? Tá meio confuso. Líquido e gasoso. Existem alguns tipos de matéria que se apresentam em mais de um estado físico. Por exemplo, pode estar sólido, pode estar líquido junto. Nós temos algumas matérias que se apresentam no estado gelatinoso, que tem sólido e líquido. Mas nesse caso são 2 estados físicos juntos, é o que nós chamamos de colóides. Mas isso agora não vem ao caso. Então, a água, que é matéria, se apresenta em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Se a gente considerar a pressão constante e se aumentarmos a temperatura, nós podemos ver que a água pode passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso. Esses fenômenos são chamados fenômenos endotérmicos, porque eles absorvem calor para poder acontecer. Então, vamos dar nomes a esses fenômenos. Passar do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Do líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Vale ressaltar que existem diferentes tipos de vaporização, como, por exemplo, a evaporação, que a água passa do estado líquido para o gasoso de forma natural, com o auxílio do sol, por exemplo, e a ação dos ventos. E nós temos também a ebulição, que no caso é com formação de bolhas. E passar do sólido para o gasoso é sublimação. Nós temos o caso, por exemplo, da formação da cauda do cometa, que por causa da ausência de pressão, a água passa com facilidade do estado sólido para o estado líquido. Todos esses fenômenos são endotérmicos. Precisam de calor para poder acontecer. Bem, mas se a água perder calor, ela pode sofrer alguns fenômenos que nós chamamos de fenômenos exotérmicos, que no caso são os fenômenos em que a água passa do gasoso para o líquido. É o caso da condensação. Aquele exemplo da formação de gotinhas de água do lado de fora de um copo que tem gelo dentro, ou algum líquido que está gelado. Você tem um copo sequinho, aí você coloca um líquido gelado dentro dele. Logo em sequência, começam a aparecer algumas gotinhas do lado de fora. Aí tem gente que fala que o copo está suando. Não é verdade. O que acontece é que o vapor de água que está próximo àquela região resfria e passa para o líquido. Nós chamamos de condensação. Outro exemplo também é o orvalho, né? Esses exemplos são exemplos de fenômenos exotérmicos. Nós temos, passando do líquido para o sólido, a solidificação. Esse aqui é o mais comum, fazer o gelinho, né? Colocar água no freezer e deixar ela solidificar. É um fenômeno exotérmico também. E nós temos também, passando do gasoso para o sólido. No cume das montanhas, né? Onde nós temos a água sólida, a neve, ali acontece a sublimação endotérmica, que é passando do sólido para o gasoso, e a sublimação exotérmica, que é passando do gasoso para o sólido. Preste atenção. Algumas pessoas falam gasoso para o sólido, sublimação, mas alguns autores utilizam ressublimação. Eu, por exemplo, em casos de avaliação, aceito as 2 respostas, né?
Bem, então aqui nós temos fenômenos endotérmicos e aqui fenômenos exotérmicos. Para terminar esse breve resumo do sexto ano, nós vamos falar mais um pouquinho da água, que é matéria, que pode sofrer esses fenômenos físicos, endotérmicos e exotérmicos. Nós vamos falar um pouquinho da água. No caso, nós sabemos que a água é considerada um solvente universal, porque a água, quando ela não dissolve substâncias, ela transporta. E todos os organismos dos seres vivos têm água. Alguns têm mais, outros têm menos. As pessoas, quando envelhecem, perdem a água das células, por isso que tem a característica enrugada, eu que o diga. E a água também, ela tem as seguintes funções. Além de solvente, ela elimina resíduos, por exemplo, quando a gente toma um remédio. Primeiro, a água funciona como solvente, aí ela transporta as substâncias na nossa corrente sanguínea, no nosso plasma sanguíneo, por exemplo. E depois elimina os resíduos na urina. Então aí ela foi eliminadora de resíduos, meio de transporte e solvente. Agora, a água, ela também pode funcionar como vetor de doenças se ela não for uma água potável. Se for uma água poluída ou contaminada, igual nós vimos no laboratório, tá? Então, nesse caso, a água pode trazer algumas consequências à saúde, algumas doenças, como nós vimos nas nossas aulas. Leptospirose, a água é vetor, o rato também é um exemplo de vetor e o agente causador é a bactéria. A cólera, a água é vetor, o agente causador é a bactéria. Nós vimos as giardias e vimos também a hepatite. E para poder terminar, nós sabemos que o tratamento de água traz para a gente qualidade de vida. Então, hoje, saneamento básico, se nós temos a nossa vida com uma determinada qualidade, o saneamento básico tem uma parcela de responsabilidade sobre isso. É de extrema importância para a nossa vida. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo que auxilie vocês nos estudos. Espero que vocês tenham sucesso e até a próxima aula. Um abraço. Tchau.